eu leio pra caramba em inglês. Eu acho até que eu leio mais do que em português, porque se a língua original do livro é em inglês, eu leio no original. Eu sei que muita gente não faz isso, e eu já recebi algumas perguntas de tipo, como melhorar a leitura em inglês no Twitter, aqui nos comentários, então eu resolvi fazer esse vídeo. Tem muitos vídeos sobre isso aqui na internet, tem alguns que eu curto bastante, eu vou deixar linkados aqui na descrição, e eu vou falar aqui como é que foi pra mim. Eu nunca fiz curso de inglês, eu tinha inglês na escola, mas era aquele inglês que todo ano a professora entrava escrevendo no quadro verb to be, sabe? Então não era uma coisa que a gente realmente explorava e evoluía. Eu comecei a entender inglês melhor quando eu resolvi ver séries que eu gostava, isso há muito tempo atrás, com a legenda em inglês. E fui percebendo que como o contexto estava explícito ali, a gente só precisava entender o diálogo, era muito mais fácil de entender. No começo eu não entendia muita coisa, mas eu consegui ir evoluindo a ponto de conseguir entender o que estava acontecendo, e para mim aquilo foi sensacional, porque abriu muito o meu vocabulário. A segunda dica não é minha, não aconteceu comigo, mas eu vi bastante gente usando, que é ler livros didáticos ou quadrinhos, porque são livros mais simples e também tem essa questão do contexto tá ali. Eu não usei isso, então eu vou deixar a dica aí para quem quiser, mas eu vou adiante porque não foi parte da minha trajetória. Essa dica, que é a terceira dica, eu não cheguei a usar em inglês, mas agora pro francês eu tô usando muito, que é ler livros que você já leu. Eu li Harry Potter 1 milhão de vezes, então eu quero aumentar o meu vocabulário do francês. Eu comprei alguns livros do Harry Potter, o terceiro e o sétimo, que são meus favoritos, e aí eu vou lendo eles em francês, porque como eu sei tudo o que tá acontecendo, porque eu já li várias vezes, é muito mais fácil de compreender. Então eu acho que essa dica vale muito. Se você já leu um livro em português, é uma história que você é muito familiarizado, começa a ler em inglês, porque você vai entender o que tá acontecendo e vai abrir a cabeça. A quarta dica pra mim seria buscar um livro que você realmente queira ler. Porque pra mim, o grande divisor de águas foi quando o Harry Potter 6 foi lançado. Eu queria muito ler aquele livro e eu não queria esperar até novembro a tradução. Então eu comprei o livro em inglês e falei, tipo, foda-se, eu vou fazer isso acontecer. Então quando você tem esse incentivo, essa vontade, tipo, real, oficial, de saber a história que tá ali atrás, tudo fica muito mais confortável, fica muito mais fácil, porque você tem aquele desejo de verdade. Deixa de ser estudo. Passa a ser alguma coisa de entretenimento, passa a ser um desafio, passa a ser uma coisa gostosa, sabe? Então, eu diria para escolher algum livro que você realmente quer ler. Depois que você lê um livro que você já conhece a história, vai atrás daquele autor que lançou um livro novo, ou daquele livro que você realmente quer saber o que acontece, e vai tentando ler em inglês. É um pouco complicado, é uma leitura mais travada, é uma leitura bem mais lenta, e às vezes é chato, sabe? Porque às vezes é complicado, às vezes é frustrante, mas vale muito a pena, porque conforme você vai evoluindo, conforme você vai avançando as páginas, cada vez vai ficando um pouquinho mais fácil, e quando você terminar, cara, tipo, boom, sabe? Muita coisa vai ter evoluído sem você nem perceber. E a minha última dica é sobre dicionário. Tem muita gente que fala para resistir ao impulso de ficar consultando tudo no dicionário, mas para mim foi diferente. Como eu tinha um vocabulário bem precário quando eu comecei a ler o Harry Potter 6, eu lia com o dicionário no lado, eu demorava, sem mentira, em torno de 1 hora para ler uma página, porque eu pesquisava quase todas as palavras, e daí depois eu relia a página com as palavras pesquisadas para entender o que estava acontecendo. Assim, eu lembro que uma palavra que me marcou muito foi cloak. Cloak significa capa, porque cloak apareceu bastante no primeiro capítulo, eu tive que procurar mais de uma vez, porque na outra página eu já tinha esquecido, mas nesse movimento de ter que ir atrás da palavra e procurar, eu ia gravando as palavras. Então, da metade do livro pro final, eu não pesquisava mais nada no dicionário, porque as poucas palavras que eu não conhecia, eu conseguia entender pelo contexto. Lógico que é importante fazer o exercício de entender as coisas pelo contexto, e se você seguiu os passos anteriores, talvez você não precise procurar no dicionário tanto quanto eu precisei quando eu li o Harry Potter 6. E se for assim, tipo, nossa, 10/10, vamos resistir um pouco, vamos entender pelo contexto. Mas se você ainda tá com bastante dificuldade, se a maior parte das palavras ainda é um pouco complexa, então, ou de repente você vai atrás de um livro mais simples, mas se for como eu, que era um livro que você realmente queria ler, procura no dicionário. Às vezes não tem tanto problema, porque às vezes, através desse processo, você vai gravando as palavras muito melhor na cabeça do que se você ficasse o tempo inteiro tentando entender pelo contexto. Eu até diria, na minha época não tinha Kindle, né? Isso faz 10 anos, caralho. Mano, isso faz mais de 10 anos, caralho, gente, fiquei chocada.
Mas na minha época não tinha Kindle, então eu procurava com o dicionário na mão mesmo, anotava com lápis em cima do livro. Mas com o Kindle agora você pode colocar o dicionário embutido no seu dispositivo e você pode pesquisar as palavras ali mesmo, fica muito mais rápido. O problema pra mim do Kindle é que pra mim o que era interessante era pesquisar as palavras e quando eu terminava de pesquisar as palavras da página, eu ia lendo e tentando entender e pesquisando, mas quando eu terminava eu tinha ali tudo escritinho e eu conseguia reler. E se você ficar interrompendo a sua leitura o tempo inteiro e não tiver onde anotar o significado da palavra, que no Kindle isso não dá pra fazer, pode ser que no final você não tenha realmente absorvido o que a história queria dizer. Então fica esse questionamento. De repente o Kindle, ele é um pouco mais adequado para uma pessoa que já tem um vocabulário um pouco mais avançado do que eu tinha quando eu li o Harry Potter. E bom, de dica, eu acho que eu deixaria os livros do John Green para ler em inglês, porque eu li todos eles em inglês, eles são extremamente simples, e eu acho que dá para levar adiante, são livros divertidos, são livros que a gente tem curiosidade, então eu acho que são livros muito legais para fazer isso rolar de verdade. We are very beautiful.